Queridos, eu gostaria de te fazer uma pergunta nesta manhã. A minha pergunta para você nesta manhã é: o que você aprendeu da vida de Jesus nesse ano de 2024? O que você aprendeu da vida do nosso Senhor Jesus Cristo neste ano de 2024? Então, hoje é 1º de dezembro, o último mês do ano, e nós então podemos refletir sobre o que foi o nosso ano. Então, muitas pessoas pensam assim: eu planejei emagrecer 10 quilos esse ano. Será que você atingiu a meta? Ou você superou a meta? Ou você esqueceu da sua meta de virada de ano, né? Eu esqueci a minha meta, eu nem me lembro desse assunto. Mas sobre o que você planejou nesse ano de 2024 para a sua vida espiritual? Ler a Bíblia toda, evangelizar, ter uma vida devocional regular com o Senhor. O que você aprendeu da palavra de Deus nesse ano que realmente fez um impacto sobre a sua vida? Queridos irmãos, nós nos reunimos aqui ao longo deste ano, foram 50 encontros dominicais, foram 52 encontros nas quartas-feiras. Você ouviu, então, algo em torno de 120 mensagens pregadas e anunciadas. Mensagens de 30, 40 minutos, 20 minutos, reflexões que ao longo do ano foram úteis para te ajudar na sua caminhada do ano de 2024. Mas a grande pergunta é: o que você aprendeu? O que você tem aprendido sobre a vida de Jesus? Nós vamos celebrar o Natal. E em Natal, muitas das pessoas estão se esquecendo do personagem central do Natal, que é Jesus Cristo. Então, o meu desafio nesta manhã é realmente fazer um autoexame da nossa condição espiritual sobre o que nós poderíamos ter aprendido nesse ano de 2024. E eu gostaria de destacar 5 lições que eu vejo como muito preciosas, que nós anunciamos ao longo desse ano aqui na igreja. O texto que usarei para a nossa reflexão está em João 13, 34, em que Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, de encontro solene, que nós vamos refletir sobre a Tua Palavra, e que antecede, ó Deus, a celebração da Santa Ceia, nós queremos neste momento, ó Deus, que os nossos corações, as nossas mentes, realmente, ó Deus, possam trazer à memória aquilo que verdadeiramente nos traz a verdadeira esperança da vida. Que neste momento, ó Deus, o Teu Santo Espírito conduza os nossos corações e a nossa mente a realmente fazer, ó Deus, esta autoanálise, esta reflexão sobre o que devemos aprender e o que devemos viver à luz da Tua Palavra. Que nada, ó Deus, venha impedir o fluir do Teu Espírito em nossos corações. Eu assim que lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. No verso que eu leio, Jesus destaca para os seus discípulos a maior virtude, a virtude mais suprema, que é o amor. E o amor é o centro da mensagem de Cristo Jesus. Se você olhar, o amor é o centro da vida de Jesus Cristo.
nenhum outro filósofo, profeta, se levantou e inspirou e desafiou as pessoas a amarem como Jesus desafiou os seus discípulos a amarem. E aqui ele fala de uma maneira muito prática: amem-se uns aos outros. E ele diz esse amor de uma maneira que ele viveu esse amor, como eu os amei. Você amou a sua esposa, o seu marido e os seus filhos nesse ano de 2024? Você amou os seus familiares? Você expressou esse amor? O que eles aprenderam sobre o amor com você? O que você demonstrou de fato de amor ao seu cônjuge, aos seus filhos? Porque muitas vezes nós estamos entrando numa rotina de vida que nos escraviza ao trabalho, que nos escraviza ao entretenimento, e nós não estamos refletindo sobre o que estamos deixando na vida das pessoas. E nós precisamos aprender a ser intencionais no nosso amor. Jesus era intencional em amar os seus discípulos. E o amor que Jesus expressou aos seus discípulos não era um amor em que ele simplesmente passava a mão sobre a vida dos seus discípulos. Ele foi duro com os seus discípulos. Ele repreendeu os seus discípulos. Ele dividiu o pão com os seus discípulos. No momento em que ele estava cansado, ele não foi bruto com os seus discípulos. Ele disse: eu preciso me retirar. O amor que Jesus ensinou aos seus discípulos fez com que os próprios discípulos perguntassem para ele: mestre, nos ensina a orar. Porque eles percebiam que a cada momento em que Jesus se afastava deles para orar, ele voltava, e voltava de uma maneira diferente. Os 3 discípulos que o acompanharam no monte, em que eles viram o monte da transfiguração, eles ficaram espantados com tamanha intimidade, com tamanha provocação, com tamanha experiência de espiritualidade com Cristo. Como foi o seu ano de 2024? Como foi a sua vida de oração? Queridos irmãos, eu quero dizer, se você fracassa na sua vida espiritual, você fracassa em tudo. Porque se você não busca a Cristo, a Deus de uma maneira profunda, e não deixa essa palavra causar transformação interna, transformação em seu coração, você corre um sério risco de passar uma vida em que você está desperdiçando sua vida e seus talentos. O amor é a maior virtude. E por ser a maior virtude, precisa produzir em nós nossa maior aplicação. E por ser a nossa maior aplicação, ela precisa produzir o maior resultado sobre nossas vidas. Nós ficamos inebriados neste mundo e achando então que o resultado desta vida é o valor financeiro acumulado, é a viagem feita, os livros lidos, as conversas, os passeios e o entretenimento. Mas tudo isso é fugaz e passageiro, e tudo isso é destrutível, é perecível. Porque a única realidade que ficará da tua vida é a marca do amor que você vai implantar no coração daqueles que estão ao seu lado. Se você não é intencional em plantar amor, você não colherá os frutos eternos. Por isso que Jesus recomenda aos seus discípulos: amem-se, amem-se, expresse esse amor. Sai um pouquinho do teu mundo egoísta, sai um pouquinho do teu querer próprio, se sacrifique em direção ao outro, se expresse radicalmente
o seu amor. Qual foi a sua maior expressão de amor neste ano? A maior expressão de amor de Cristo Jesus foi a cruz do Calvário. O auto-sacrifício, a auto-entrega. Qual foi a tua maior expressão de amor neste ano? Amem-se. Jesus diz: amem-se como eu os amei. Um livro que eu recomendo para você ler agora nas férias é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville, e ele fala que o amor é mais do que uma virtude. O amor é o fundamento das virtudes. E é interessante que ele é um filósofo materialista francês, e ele é um filósofo que ele fala que a sociedade, ela está sucumbindo, ela está se destruindo, porque a sociedade abandona as virtudes. Você pode estar destruindo a sua família e achando que você está fazendo o seu melhor. Porque às vezes você trabalha, mas você não tem tempo de qualidade com a sua família. E quando eu falo tempo de qualidade, querido irmão, essa semana foi o dia de ação de graças. O dia que era para as famílias sentarem em suas casas e agradecerem a Deus. Ouvirem uns aos outros, compartilharem uns aos outros o que Deus fez, o que Deus está fazendo. A gente está vivendo uma sucessão de dias ininterruptas e nós estamos entrando numa ciranda que nos desgasta, que vai nos destruindo e de repente, quantas famílias se destroem? Porque não vive o verdadeiro amor, porque não expressa o verdadeiro amor, porque o amor não é intencional. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é compromisso. Compromisso de querer o bem do próximo. Ou alguém acha que Jesus foi feliz para a cruz do Calvário. E ali é a maior expressão de amor. Mas a gente está inebriado com Hollywood. Casaram e foram felizes para sempre. O verdadeiro amor se expressa em serviço, em atitude. E com Jesus a gente pode aprender que Ele expressou esse seu amor para as pessoas, com gestos de compaixão. Gestos de compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Sentir a dificuldade do outro. Jesus demonstrou isso na sua missão, Jesus demonstrou isso falando para as pessoas, gastando tempo com os marginalizados, gastando tempo com os que estavam famintos, com os que estavam aflitos. Em Mateus 9,36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nesse ano de 2024, você chorou com quem, meu irmão? Com quem você chorou? Ou você fez aquele lema: não, eu nem vou lá na casa do outro porque estão com problema, não quero nem ficar com problema também. Mas você chorou com quem?
Às vezes nós estamos tão preparados para ir para as festas, não é verdade, queridos? Quem que aqui não gosta de uma festa? E a gente acha então que ir para a festa é o ápice. Não, querido irmão. O ápice é quando você sente o que o outro está sentindo e você chora com o outro. Isso é o ápice da vida. Mas a gente está individualista, egoísta, e a gente está contaminado com a teologia da prosperidade. A gente está contaminado com a teologia da confissão positiva. A teologia da confissão positiva gera o quê? Gente que vai para acusar e não sentar do lado e chorar. Gente que vai lá para querer achar onde está o problema da vida do outro, sendo que não consegue enxergar o seu próprio problema. Porque não tem compaixão. É gente egoísta, é gente altiva. E Jesus olha para as pessoas. Existe uma versão desse texto que ele fala como se ele tivesse derramado um choro. Sabe quando seu olho fica marejando? Alguém conta a história e o olho, você sente a dor que o seu olho fica marejando, porque o seu olho não é de vidro, amém, irmãos? Olho de crente não pode ser de vidro não, irmão, amém? Pelo contrário. Olho de crente olha no outro e tem sensibilidade com a dor do próximo. Como tem faltado sensibilidade? Em um ano em que ouvimos tanto sobre guerra, em um ano em que ouvimos tantos alardes de guerra, lá, longe, do outro lado, aqui, perto. Você assistir jornal é você ser contaminado pela insensibilidade. Eu estava esperando, estava vendo o jornal, aí sai do jornal, vai para uma coisa horrível, foi um crime horrível, nem lembro direito o que estava acontecendo. Aí sai, vai ter a festa de tal, e já vai para um outro negócio. Eu falei, gente, o que isso ensina? O que isso está fazendo com as pessoas? Está fazendo com que as pessoas se tornem insensíveis. As pessoas hoje não têm nem tempo para ter luto. As pessoas hoje não têm tempo para olhar e pensar, não, realmente a vida está pesada, eu preciso dar um tempo para mim. Sem compaixão, nós nos tornamos insensíveis, nos tornando insensíveis, deixamos de ser a obra-prima de Cristo, do nosso Deus, e nos tornamos máquinas de produção. Compaixão é a virtude que nos torna verdadeiramente humanos. Por isso eu te pergunto novamente, com quem você chorou em 2024? Com quem você passou a noite em oração no trono da graça de Deus? Nesse ano, por quem você orou? Nesse ano, por quem você se ajoelhou e pediu, Deus tenha misericórdia desta vida? Querido irmão, se nós não fazemos isso, nós nos tornamos insensíveis, e se nos tornamos insensíveis, estamos distantes de Cristo, e se ficamos distantes de Cristo, nós não vamos ter o coração nem a mente de Cristo. E é esta ardilosa sanha demoníaca que nos cerca, gerando então crentes insensíveis, crentes altivos, crentes arrogantes, egoístas, senhores de si mesmos. Sendo que nós temos uma solução de cura, uma solução de transformação, uma solução que pode simplesmente produzir vida, a vida de Cristo na vida do próximo. Amém? Amém, irmãos? Compaixão, fala comigo, compaixão. Mas Jesus não nos ensinou apenas compaixão. Jesus nos ensinou o perdão. O perdão.
Lucas 6,37, ele fala: perdoem e serão perdoados. Na cruz do Calvário, ele ora, e a última oração dele não é: Pai, me tira da cruz, né? Você já parou para pensar nisso? Pai, me tira da cruz, não. Ele não orou assim: Pai, manda um raio aqui agora e fulmina todos esses que estão aqui me prendendo. Fulmina esse que furou aqui, ó, com a lança. Pai, manda agora um fogo do céu lá no palácio de Pilatos. Foi essa a oração de Jesus, irmãos? Foi? Qual foi a oração de Jesus? Perdoa. Perdoa. Esse ano no seu coração teve mais perdão ou teve mais sede de vingança? Infelizmente tem muitos crentes que têm sede de vingança. Tem crentes que oram e pedem vingança para Deus. Gente, que coisa hedionda. Perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é o elixir da vida. O elixir da vida se chama perdoar. Porque é o perdão que liberta. É você não ficar carregando o ódio, não ficar carregando rancor. Pastor, eu não dou conta de perdoar. Então ora, meu irmão, ora. Porque ao orar você será liberto. Ao ser liberto pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai derramar esse elixir, e esse elixir, querido irmão, vai ser o elixir que vai curar as feridas do teu passado, amém, irmãos? Então tem muita gente que está presa aí no passado, tem muita gente que está aí com depressão, tem muita gente aí que está com angústia existencial, tem muita gente que está aí vazia, cheia de tédio diante da vida, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar alguém que lhe ofendeu, não consegue perdoar alguém que falou mal, não consegue perdoar alguém que fez alguma coisa ruim. Aí ouve um pregador desses malucos aí, e começa então a achar que tem que orar para Deus. Gente, esse ano eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava lendo um salmo. Ela falou: não, eu elegi esse salmo, e o salmo é uma oração precatória lá de Davi. Aí eu falei para ela, eu virei e falei assim: olha, nós, depois de Jesus, nós não fazemos mais essa oração, porque esse salmo está na Bíblia, mas a Bíblia precisa ser interpretada por Jesus, porque Jesus disse que nós precisamos perdoar, e nós precisamos orar pelos nossos inimigos, mas a gente não ora para Deus matar os nossos inimigos, a gente ora para Deus tocar o coração e a pessoa ser salva, amém, irmãos? Amém? Então a gente não ora. Era um ex-marido, né? Eu falei, aí ela falou: não, mas eu já declarei que ele é falecido. Eu falei: meu Deus do céu, dá para você entender? E diz que está indo para a igreja. Eu falei: que igreja é essa? Aí eu entendo, quando o apóstolo Paulo fala que chama esses locais de sinagoga de Satanás. Por quê? Essa maluquice de teologia de confissão positiva, de que acha que o crente manda em Deus, e não faz o crente se submeter a Deus. Nós perdoamos porque fomos perdoados, nós perdoamos porque Cristo nos perdoou, nós perdoamos porque Ele nos ensinou que devemos perdoar, nós perdoamos porque sabemos que o perdão é o elixir que vai curar o nosso passado, amém, irmãos? Mas tem muita gente que não perdoa, porque acha que se perdoar é fraco. Aí eu vou ser fraco, e eu tenho que ser forte no Espírito Santo. Não, irmãos, você é forte no Espírito Santo, aí você vai viver ainda mais como Jesus, em humildade.
Humildade é grandeza no serviço. Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio em humildade. Ele mesmo sendo Deus, ele serviu. Dá para você imaginar isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se submeteu a Deus, se entregou, foi obediente até o fim. Ele seguiu. Em todas as oportunidades que ele teve para servir, ele serviu. Ele serviu até os seus acusadores. Seus acusadores foram lá, pegaram uma mulher adúltera e chegaram diante dele para que ele julgasse e condenasse aquela mulher adúltera. E Jesus estava ali, abaixado, brincando na areia. E quando eles chegam e falam: olha, ela foi pega em adultério, e agora? Jesus olha para eles e diz: então, ele serve os seus acusadores. Quem aí não tem nenhum erro, atira a primeira pedra. Quem não tinha um erro ali, irmãos, naquela roda? O único que não tinha erro, que não cometeu erro? Jesus de Nazaré, amém? E ele não atira a pedra. Em humildade. E ele se mantém ainda de joelhos, baixado. Olha para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Ela fica sem resposta. Jesus então se levanta e fala para ela: olha, você tem uma nova oportunidade na tua vida, vá agora, corrige a tua vida e anda na presença de Deus. Humildade é servir o próximo, ajudar, colaborar, contribuir. Sabe o que significa de fato ser humilde? Humildade é você de fato falar o que é a tua verdade. Quem não tem a verdade, briga pela verdade. Mas quem tem a verdade, sabe que a tem. Amém? Você entendeu isso? Quem não é humilde, fica brigando para querer se autoafirmar no olhar do outro, na fala do outro, na vida do outro. Quem tem a verdade não precisa se autoafirmar. Ele conhece a verdade e ele vive a verdade. Essa é a humildade de viver em serviço, em viver em direção ao próximo. A última virtude que eu aprendo com Cristo é fé, confiança irrestrita no Pai. Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Observe comigo algumas coisas na vida de Jesus. A sua mãe recebe a anunciação de que ela vai estar grávida. O que ela faz? Ela ora. O seu pai recebe a anunciação de que a sua esposa, sua futura esposa, estava grávida. O que o pai faz? Ele ora. Os pais vão visitar, apresentar o menino, e o menino fica na igreja, ali em oração, em ensino. Ele começa o seu ministério, 40 dias de oração, e ele passa a sua vida assim, em oração. Se você pegar o próprio Evangelho de João, que nós estudamos esse ano, vai nos mostrar várias vezes em que Jesus se retira para orar. E nós precisamos ter esse hábito, porque é na oração que se firma a fé. É na oração que se estabelece a confiança verdadeira no Pai. É na oração que nós cultivamos a nossa fé, alimentamos a nossa fé,
formamos a nossa fé, fortalecemos a nossa fé. Confiar em Deus, queridos irmãos, nada mais é do que entrar no quarto secreto. E ali, querido irmão, descansar nos braços do Pai. Um filme que me impactou muito nesse ano de 2024 foi A Forja. Uma das cenas, para mim, mais profundas do filme foi quando aquele menino, ele entra no quarto e ele fica ali em oração. E a mãe está fora do quarto. E a mãe percebe que o menino está dentro do quarto, e o que o menino está fazendo dentro do quarto? O menino está orando. E aquela cena foi maravilhosa, porque ele sai dali e o filme começa a fazer um trailer de várias coisas que começam a acontecer na vida daquele menino. E começa a acontecer então uma sucessão de coisas maravilhosas na vida daquele menino. E o que eu vejo que muitas vezes está faltando na vida dos crentes é, de fato, o seu quarto de oração. E as igrejas que ficam estimulando campanha dentro da igreja, 7 semanas, agora vai ter, né? Projetando 2025 na igreja. Então você não pode faltar, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, e toda segunda você tem que vir, tem que trazer um dinheiro, tem que fazer a campanha, tem que trazer o dinheiro, tem que trazer não sei o quê. Uma campanha de exploração. Nunca fizemos isso, nem vamos fazer. Porque o que liberta e salva é você no quarto secreto. Amém, irmãos? É você ali diante de Deus. É você ali alimentando a centelha da fé. Como se alimenta a centelha da fé? Oração. Oração. Um dos nossos irmãos, ele fez uma viagem para a Inglaterra, alguns anos atrás, e ele foi na capela aonde Charles Spurgeon pregava. E lá fica o seu quarto. E lá no quarto, eles mantêm como ele deixou. E diz que ao lado da cama existiam 2 marcas. Eram as marcas do joelho dele, do tempo que ele gastava em oração. Muitos crentes não têm nem o quarto secreto hoje em dia. Quanto mais marcas de seus joelhos ao chão, em oração. A fé é a força que nos move a acreditar no Deus do impossível. Como haverá fé se não houver oração? Como haverá virtudes se nós não buscamos a revelação do Pai para as nossas vidas? Qual é o desafio para mim e para você em nossa vida cristã? Conhecer a palavra, viver a palavra e sermos desafiados por ela. Nesta manhã eu trago 5 virtudes para as nossas vidas: o amor, a humildade, a compaixão, o serviço e a fé. Nessa manhã, eu espero que, à luz da palavra de Deus, essas virtudes sirvam de uma autorreflexão e possam produzir em nós um desafio de sermos mais parecidos com Cristo.
e buscarmos viver mais na presença de Cristo. O que nós vamos celebrar agora na mesa do Senhor, nada mais é do que a sublime e poderosa manifestação da graça de Deus. Jesus, ele não veio simplesmente para falar sobre o amor. Ele veio para viver o amor. A cruz de Cristo é a manifestação mais poderosa do amor pela humanidade. Ele se entregou. Eu queria te desafiar que nessa semana, nesse restante de ano, você realmente estude mais sobre as virtudes, estude mais, reflita mais sobre as virtudes. Comece por essas 5, perceba aquilo que você pode melhorar em você, no seu convívio familiar, no seu relacionamento entre a comunidade da fé, com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe o que o mundo mais precisa hoje? É a manifestação do povo de Deus. Sabe o que as pessoas mais esperam? É que de fato alguém ore por elas. Ora pelos teus familiares, ora pelos teus amigos, ora pelos teus vizinhos, ora por este país, em nome de Jesus. O único que pode mudar toda a história continua sendo o mesmo, Jesus Cristo, o que mudou a história 2000 anos atrás. E Ele pode continuar mudando a história. Quando Ele virá, não se preocupa com isso não. Que Ele te ache no teu quarto secreto, orando pelos filhos amados dEle. Amém? Que nós cresçamos nas virtudes em Cristo Jesus. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Você precisa crescer em mais amor? Peça a Deus. Você precisa crescer em mais fé? Peça a Deus. Você precisa crescer mais em humildade? Peça a Deus. Você precisa aprender a perdoar, a ter compaixão? Peça a Deus. Somente Cristo Jesus é quem pode nos conduzir à santa presença maravilhosa dEle. Faz este momento. Peça, Senhor, eu quero mais amor. Eu quero ter mais compaixão. Eu quero perdoar. Eu quero ter humildade. Eu quero ter uma fé que prevaleça, que não esmoreça, em rumores, em fantasias, mas que de fato prevaleça. Pai querido, Pai celeste, assim como o teu Filho orou por nós, eu oro novamente e suplico por nossas vidas. Suplico a Deus para que nós verdadeiramente possamos viver mais em amor, com mais compaixão, com o perdão em nossas vidas, em humildade em nossos relacionamentos, que a nossa fé não desfaleça em nenhum momento, mas que a nossa fé prevaleça até os momentos mais difíceis de nossas vidas. Que nesta manhã, Senhor, em que nos rendemos diante de Ti, o Teu Santo Espírito nos fortaleça na Tua graça, no Teu amor, na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.